Jesus acalma a tempestade. Graça e paz! Eu sou o profeta pastor Marcone Silva. Seja muito bem-vindo ao canal oficial. Hoje começa algo muito especial que Deus colocou no meu coração. Durante os próximos dias, nós vamos viver juntos uma jornada de fé e esperança chamada 30 Dias para o Meu Milagre, histórias que mudam vidas. E hoje estamos iniciando o episódio 1. Talvez você tenha chegado até este vídeo com alguma tempestade dentro do coração. Pode ser uma luta na família, na saúde, nas finanças ou até dentro da alma. Mas eu creio que Deus ainda muda histórias. E ao longo desses 30 dias, nós vamos caminhar juntos acreditando que aquilo que hoje parece impossível pode se tornar testemunho amanhã. O versículo que abre essa jornada está em Marcos 4,39, que diz assim: E levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E cessou o vento, e fez-se grande bonança. Nesse momento da Bíblia, os discípulos estavam no meio de uma grande tempestade. O barco balançava, o vento era forte e o medo tomou conta deles. Parecia que tudo iria acabar ali. Mas havia um detalhe poderoso naquela história. Jesus estava dentro do barco. Quando eles clamaram, Jesus se levantou e apenas declarou uma palavra. Ele disse ao vento e ao mar que se calassem, e imediatamente tudo se acalmou. A tempestade virou bonança. Essa passagem nos ensina algo profundo. O milagre começa quando você reconhece que Jesus está no barco com você. Talvez hoje a sua vida esteja parecendo aquele barco no meio da tempestade. Problemas que parecem maiores que você, portas fechadas, notícias difíceis ou momentos de angústia que ninguém vê. Mas se Jesus está no seu barco, a tempestade não tem a palavra final. A última palavra sempre pertence a Deus. É por isso que essa campanha nasceu. Durante esses 30 dias, nós vamos ouvir histórias, refletir na palavra e declarar fé juntos, acreditando que Deus ainda faz milagres hoje. Se você deseja receber o seu milagre nesses 30 dias, dê um passo de fé agora. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum episódio e escreva nos comentários qual é o milagre que você precisa. Pode ser cura, restauração da família, emprego, libertação ou uma porta que precisa se abrir. Escreva algo assim: meu milagre é, e complete com aquilo que está no seu coração. Eu oro por cada pessoa que participa aqui. E se Deus já fez algo na sua vida, deixe também o seu testemunho nos comentários. Às vezes uma simples frase pode renovar a esperança de alguém que está quase desistindo. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja vivendo uma tempestade, porque o milagre pode começar hoje. Deus ainda acalma ventos, Deus ainda muda histórias e Deus ainda realiza milagres. Agora prepare o coração, porque vamos começar a primeira história desta jornada de fé. Talvez nos próximos dias o testemunho contado aqui seja o seu. Imagine uma noite escura no mar da Galileia. Depois de um dia inteiro ensinando a multidão, falando sobre o reino de Deus e ministrando ao coração das pessoas, Jesus se voltou para os discípulos e disse algo simples, mas cheio de propósito: vamos passar para o outro lado. Aquela parecia apenas mais uma travessia comum. Os discípulos já estavam acostumados com o mar. Muitos deles eram pescadores experientes e conheciam aquelas águas desde jovens. Então eles entraram no barco e começaram a viagem. Jesus, cansado depois de um dia inteiro de ensino e ministério, deitou-se na popa do barco, sobre um travesseiro, e adormeceu profundamente. O mar naquele momento parecia tranquilo. O barco seguia seu caminho e tudo indicava que seria apenas mais uma noite de travessia. Mas de repente o cenário começou a mudar. O vento começou a soprar com força, as nuvens fecharam o céu e uma tempestade violenta se formou sobre o mar. As ondas começaram a bater contra o barco com grande intensidade. O vento uivava de forma assustadora
e a água começava a entrar dentro da embarcação. Aquilo não era apenas uma chuva passageira, era uma tempestade que colocava em risco a vida de todos ali. Os discípulos começaram a lutar contra o vento, tentando controlar o barco e impedir que ele virasse. Mesmo sendo homens acostumados com o mar, eles perceberam que aquela situação estava fugindo completamente do controle. O medo começou a tomar conta do coração deles. O barco balançava, a água continuava entrando e a tempestade parecia cada vez mais forte. Em meio ao barulho do vento e das ondas, os discípulos entraram em pânico. O desespero tomou conta deles, porque mesmo com toda a experiência que tinham, sabiam que aquela tempestade era perigosa demais. Enquanto lutavam para sobreviver, perceberam algo que parecia estranho naquele momento. Jesus continuava dormindo na parte de trás do barco. Então, dominados pelo medo e pela aflição, eles correram até ele e o acordaram gritando: Mestre, não te importas que pereçamos? Naquele momento, para eles parecia que tudo estava perdido, como se a tempestade fosse maior que qualquer esperança. O que eles ainda não tinham percebido é que mesmo no meio daquela tempestade assustadora, o Filho de Deus estava dentro do barco com eles. Mas há um detalhe nessa história que chama muita atenção. Enquanto o vento soprava forte, as ondas batiam contra o barco e a água começava a entrar. Jesus estava dormindo. Em meio a todo aquele caos, ele descansava tranquilamente na popa do barco. Isso parecia impossível para os discípulos entenderem. Como alguém poderia dormir no meio de uma tempestade tão violenta? Como era possível permanecer em paz quando tudo ao redor parecia desmoronar? A resposta estava em algo muito profundo. Jesus sabia exatamente quem tinha autoridade sobre o vento, sobre o mar e sobre toda a criação. A fé dele não era abalada pela tempestade, porque ele sabia que nada estava fora do controle de Deus. Para os discípulos, aquela situação parecia o fim. O medo tomou conta do coração deles. O vento continuava forte, as ondas batiam cada vez mais violentamente e o barco parecia prestes a virar. Desesperados, eles correram até onde Jesus estava e o acordaram. A voz deles não era de calma, era de aflição. Eles gritaram quase como quem perde a esperança. Mestre, não te importas que pereçamos? Era o grito de quem sente que tudo está saindo do controle, o grito de quem acha que está sozinho no meio da tempestade. Jesus então se levantou. Não houve correria, não houve desespero, não houve medo em seus olhos. Ele simplesmente se levantou com autoridade. Enquanto os discípulos estavam dominados pelo pânico, Jesus demonstrava uma calma que vinha de quem sabe exatamente quem governa todas as coisas. Ele olhou para aquela tempestade violenta, para o vento que soprava com força e para o mar agitado, e então falou apenas algumas palavras. Não foi um discurso longo, não foi um esforço grande. Foi apenas uma ordem. Cala-te, aquieta-te. E naquele mesmo instante, algo extraordinário aconteceu. O vento parou de soprar, as ondas se acalmaram e o mar, que antes estava revolto, se transformou em uma superfície tranquila, como um espelho. A tempestade, que parecia impossível de vencer, simplesmente desapareceu diante da autoridade de uma única palavra. O caos deu lugar à paz, o medo deu lugar ao silêncio e o mar da Galileia voltou a ficar completamente calmo. Os discípulos ficaram completamente atônitos diante do que tinham acabado de ver. Poucos instantes antes, o mar estava revoltado, o vento soprava com violência e todos estavam dominados pelo medo. Agora, de repente, tudo estava em silêncio. O barco já não balançava mais, as ondas haviam se acalmado e o mar parecia um espelho. Eles olharam uns para os outros tentando entender o que havia acontecido. Aquela mudança foi tão rápida e tão poderosa que parecia impossível explicar.
Então surgiu uma pergunta entre eles, uma pergunta cheia de espanto e reverência. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Naquele momento, os discípulos perceberam algo muito maior do que apenas um milagre no mar. Eles estavam diante de alguém que tinha autoridade sobre a própria criação. O vento que ninguém podia controlar, o mar que tantas vezes assustava pescadores experientes, tudo obedecia à voz de Jesus. Não era apenas uma palavra dita ao acaso, era uma ordem que revelava poder, domínio e autoridade divina. Eles tinham visto Jesus ensinar, tinham visto Jesus curar pessoas e expulsar espíritos malignos, mas agora estavam presenciando algo que mostrava de forma ainda mais clara quem ele realmente era. O milagre daquela noite não foi apenas o fato de o mar ter se acalmado. O milagre também aconteceu dentro do coração deles. O medo que dominava os pensamentos foi substituído por uma profunda admiração. A angústia deu lugar à paz. Aquela tempestade que poucos minutos antes parecia capaz de afundar o barco, agora se transformava em um testemunho inesquecível. Eles entenderam que não estavam sozinhos naquela travessia. A presença de Jesus no barco mudava completamente o resultado da história. E aquela experiência ficou marcada para sempre na memória deles. A tempestade que ameaçava destruir tudo acabou se tornando uma prova viva do poder de Deus. O que parecia o fim se transformou em aprendizado e testemunho. Eles perceberam algo que todo discípulo de Jesus precisa lembrar. Quando Cristo está no barco, a tempestade pode até se levantar, o vento pode até soprar forte e as ondas podem até assustar, mas ninguém afunda. A presença de Jesus transforma o medo em fé e transforma a tempestade em milagre. Hoje, essa mesma pergunta continua ecoando no coração de muitas pessoas. Assim como os discípulos naquele barco, muita gente também olha para as tempestades da vida e pergunta: Jesus, não te importas que pereçamos? Quando os problemas aumentam, quando as portas parecem se fechar e quando tudo parece fora de controle, é comum o coração humano se encher de medo e dúvida. Há pessoas que enfrentam tempestades financeiras, lutando para pagar contas e sustentar a família. Outras vivem tempestades dentro do próprio lar, com conflitos, crises e relacionamentos quebrados. Há também aqueles que enfrentam batalhas na saúde, diagnósticos difíceis e noites de preocupação que parecem não ter fim. Em momentos assim, a sensação pode ser a mesma dos discípulos naquela noite no mar da Galileia. Parece que tudo está desmoronando e que o barco não vai aguentar. Mas a resposta de Jesus continua sendo a mesma. Depois de acalmar o vento e o mar, ele olhou para os discípulos e fez uma pergunta profunda. Por que estáis assim atemorizados? Como é que não tendes fé? Essa pergunta não era uma repreensão dura, mas um convite para confiar. Jesus queria que eles entendessem que se ele estava no barco, a história não terminaria em tragédia. A presença dele mudava completamente o destino daquela travessia. E essa verdade continua valendo hoje. A tempestade que você está enfrentando não é maior que o poder de Deus. Não importa se o problema parece grande demais, se o medo tenta dominar seus pensamentos ou se a situação parece impossível aos olhos humanos. Jesus continua tendo autoridade sobre aquilo que parece fora de controle. O mesmo Senhor que acalmou o mar da Galileia continua agindo na vida daqueles que confiam nele. O milagre muitas vezes começa em algo simples, mas profundo: acreditar que Jesus já está no barco com você.
Mesmo quando tudo parece silencioso, mesmo quando parece que ele está dormindo, a presença dele continua ali. E quando chega o momento certo, uma única palavra dele pode transformar a tempestade em bonança. Por isso, não permita que o medo seja maior que a sua fé. Aquele que tem poder sobre o vento e sobre o mar, também tem poder para transformar a sua história. Senhor Jesus, neste momento eu me coloco diante de Ti com humildade e fé. Assim como aqueles discípulos estavam naquele barco no meio do mar, eu também me coloco agora dentro do Teu barco, confiando na Tua presença e na Tua autoridade. Tu és o Senhor que tem poder sobre o vento, sobre o mar e sobre todas as coisas. Tu és aquele que com uma única palavra transforma o caos em paz e a tempestade em bonança. Por isso, neste instante, eu clamo a Ti. Tu que acalmas tempestades, acalma também a minha tempestade agora. Aquieta o vento que sopra contra a minha vida. Acalma o mar agitado das preocupações, das lutas e dos medos que tentam tomar conta do coração. Eu declaro pela fé que o vento para e que o mar se aquieta, porque Tu estás aqui. A Tua presença muda tudo. A Tua palavra tem poder. Onde Tu estás, o medo perde a força e a paz começa a reinar. Meu Pai amado, neste momento eu coloco diante de Ti cada luta, cada batalha e cada situação que parece impossível aos olhos humanos. Tu conheces aquilo que está escondido dentro do coração de cada pessoa que está ouvindo essa oração agora. Tu sabes das lágrimas que foram derramadas em silêncio, das noites mal dormidas e das preocupações que ninguém mais vê. Senhor, recebe agora essa luta que está sendo colocada diante de Ti. Recebe essa causa que precisa de resposta, essa porta que precisa se abrir, essa enfermidade que precisa ser curada e essa família que precisa de restauração. Eu entrego tudo nas Tuas mãos, porque sei que nada é impossível para o Teu poder. Onde existe dor, libera cura. Onde existe falta, libera provisão. Onde existe confusão, libera paz. Onde existe desânimo, libera esperança. Toca agora com a Tua mão poderosa. Visita cada lar, cada coração e cada vida que está participando deste momento de fé. Que a Tua presença alcance agora cada pessoa que clama por um milagre. E para você que está assistindo ou ouvindo esta mensagem agora, receba esta palavra com fé no coração. Não permita que a tempestade que você está enfrentando apague a esperança dentro de você. O mesmo Jesus que acalmou o mar da Galileia continua agindo hoje. O poder dele não mudou, a autoridade dele não diminuiu e a presença dele continua transformando histórias. Talvez você tenha chegado até aqui cansado, preocupado ou até sem forças para continuar lutando. Mas eu declaro sobre a sua vida que Deus ainda está trabalhando. O milagre não depende do tamanho da tempestade, depende da autoridade de quem está no barco. E Jesus está com você. Por isso creia, levante os olhos e confie. O vento vai parar, o mar vai se aquietar e a paz de Deus vai tomar conta da sua vida. Receba isso agora pela fé. O milagre não é apenas para amanhã, não é apenas para um dia distante. Deus pode agir hoje. Creia, receba e diga com fé no coração. Amém. Amanhã, neste mesmo horário e aqui neste canal, nós teremos a continuação dessa jornada de fé. Será o episódio 2 da campanha 30 dias para o meu milagre, histórias que mudam vidas. A próxima mensagem terá um tema poderoso: a mulher que tocou a orla do manto, o milagre da cura pela fé. Vamos lembrar a história daquela mulher que enfrentou anos de sofrimento, mas que decidiu dar um passo de fé e tocar em Jesus. E naquele momento, a história dela mudou completamente. Se você precisa de cura,
de restauração ou de um milagre na sua vida, não perca o próximo episódio, porque a fé que moveu aquela mulher também pode tocar o seu coração. Por isso, já deixe aqui nos comentários qual é o milagre que você está esperando de Deus. Escreva com fé aquilo que você precisa. Pode ser cura, provisão, restauração da família, libertação espiritual ou uma porta que precisa se abrir. Eu e toda a equipe de oração estaremos intercedendo por cada pedido que aparecer aqui. Compartilhe também este vídeo com alguém que esteja passando por uma tempestade, porque às vezes uma palavra no momento certo pode reacender a esperança dentro de um coração que estava quase desistindo. Que a paz de Deus visite a sua casa e que a presença do Senhor esteja sobre a sua vida hoje. Creia, continue firme e prepare o coração para aquilo que Deus ainda vai fazer nesses dias de fé, graça e paz.